Nós temos ar-condicionado na igreja. A partir do momento que o ar está funcionando, não tem por que sairmos do templo. Então eu vou pedir uma gentileza, por favor, feche a porta já para mim. Pode encostar a porta, o ar-condicionado funcionando tem que estar fechado. Eu quero pedir a você, por favor, que mantenha-se sentado no seu lugar. Não saia do lugar que você está. Não saia, por favor. Preste atenção na palavra, porque quando você levanta, a atenção é voltada para você, não mais para a Bíblia. Qualquer movimento que você faça vai chamar a atenção das pessoas. Então concentre-se agora. Leva a sua mente cativa ao Senhor e não permita que nada te perturbe, nem o desejo do seu próprio corpo. Se tiver vontade de sair, você não vai sair. Se tiver vontade de sair, tomar, você não vai beber água. Você pode aguentar 40 minutos aí ouvindo a palavra, porque Deus quer te abençoar nessa noite. Não permita que nada distraia a tua atenção. Amém? Amém. Estamos combinados? Amém. Não converse, desliga o celular. Já foi pedido no início do culto. Se você tem uma necessidade de ouvir alguém de fora, coloca no vibracal, peça permissão para sair para os diáconos. A partir do momento que você está sendo ministrado pelo Senhor, isso é muito mais sério do que você está numa audiência pública. É muito mais sério do que você está na presença de um juiz público. Então, em nome de Jesus, está na hora que nós entendemos que isso aqui é sério. Amém, Senhor. Então não saia, em nome de Jesus. Agora, se tem um espírito te perturbando para fazer isso, você vai pedir ajuda para alguém da liderança da igreja. Essa pessoa vai até você, diaconia vai até você, e os irmãos vão orar por você, porque hoje é dia de vitória. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Não deixa que o diabo toque você. Não deixe que ele sugira alguma coisa à sua mente. Não aceite isso no seu coração. Em nome de Jesus. Preste atenção no palavra. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: e te vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Lodã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que foi que Eliseu falou para o seu discípulo? Não temas. Não temas, porque mais... Vamos falar juntos? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria.
Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas. Não houve mais investidas na terra de Israel. Israel passou a viver em paz. Em nome de Jesus, sem sair do seu lugar, você coloca a mão no ombro do seu irmão, da sua irmã, e você ora por ele agora. Não precisa sair do seu lugar. Ore por ele, deixe orar por você. E ore especificamente na direção dessa palavra. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor abra os olhos do teu povo, para que nós possamos ver que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Que maior e mais numeroso e mais poderoso é o exército do Senhor que está presente nesse lugar. Tira de nós todo espírito de inquietação, todo espírito de perturbação, todo espírito de engano, toda mentira que o diabo tem falado no nosso ouvido. Senhor, todo o lixo que o diabo colocou no nosso coração, toda a raiva, todo sentimento incontido de vingança. Senhor, em nome de Jesus, todo sentimento que não concorda com a tua boa vontade, nós queremos agora repreender em nome de Jesus. Todo demônio perturbador da alma, fala conosco. Fala conosco. Em nome de Jesus. Nós não fizemos, nós vamos fazer. Nós vamos orar agora, ministrando cura sobre a vida da Jael. São duas amigas da irmã Gilma. Uma está com câncer no útero, já detectado, já diagnosticado. E a Marcilene, colega de trabalho dela também, está com suspeita de câncer na tireoide. Irmão, eu não sei como a doença chega. Não faço a menor ideia muitas vezes. Mas eu sei como sai. Porque sai em nome de Jesus. Sentado, não saia do seu lugar. Você vai orar ao Senhor agora e liberar a palavra profética sobre a vida da Jael. Em nome de Jesus. E na vida da Marcilene, se tiver mais alguém que está doente, que você saiba, em nome de Jesus, você ora sobre essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar a Jael, nós queremos abençoar a Marcilene. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor toque no corpo físico delas agora. Estamos repreendendo em nome de Jesus, que haja visitação do Teu Espírito Santo sobre a vida dessas mulheres. Restaura, Senhor, o corpo físico, o ânimo, Senhor, traz alegria ao coração delas. Que os olhos espirituais delas sejam abertos e que elas percebam que maior é aquele que está com elas do que aqueles que agem contra elas. Nós queremos abençoá-las. E abençoamos cada nome de irmão, de irmã que está sendo citado nessa oração. Guarda-os e livra-os do mal. Que a mente dele seja levada cativa onde Cristo está. Que o coração dele sinta a alegria do Senhor. E que o Senhor seja a força deles. Em nome de Jesus. Amor, o casal pai do Caleb, Elaine, né? Perdeu o irmão. Vamos chorar. Se lembra do irmão? Chama eles dele. Fábio. Por favor. Fábio, né? Fábio. Vem cá, filho. Vamos orar, queridos. Pai, a morte é algo que nos assombra ainda. Ela é avassaladora no nosso coração. Pedimos o Teu consolo por favor. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora, que o Senhor envie o Seu consolo sobre essa família, Senhor, porque o Senhor é o Deus de poder, o Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus conhecedor, e o Senhor, Pai, pode todas as coisas. Senhor, dê o Teu consolo, Pai, a esta família, neste momento tão difícil, Deus. Envia o Teu Espírito Santo, aquele quem o Senhor falou que enviaria, Senhor, e nós cremos nele, que ele é real, Senhor. Consola, Pai, essa família, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Bendito seja o Senhor nesta noite, neste lugar, em Teu nome que nós oramos. Amém, Senhor.
Amados irmãos, há momentos na nossa vida que parece que está tudo contra nós e nós não vamos sair dessa situação. Eu não preciso lembrar você que nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, desamparados, nos sentimos aflitos, nos sentimos perturbados. E essa é uma realidade muito próxima da nossa vida de dia a dia. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 4 chega a falar sobre isso, relatando em detalhes o que é esse viver nesse mundo. 2 Coríntios 4, a partir do verso 7, eu preciso abrir sua Bíblia, só ouça. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A partir do 16, a palavra diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, dentro de nós, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando, não fixando, não olhando, não prestando atenção, não deixando os seus olhos, a sua mente, o seu coração. É isso que quer dizer tentar fixar onde estão os seus olhos, para quem você olha. Não atentando, não fixando cada um de nós, nas coisas que se veem no mundo natural, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Onde você tem fixado seus olhos? Teus olhos levam o seu coração para esse lugar. Teu coração vai levar a esperança que você diz ter para esse lugar onde você está olhando. Esse texto de 2 Reis fala da experiência de um homem que conhecia a realidade do mundo espiritual. Você concorda que a palavra do Senhor nos diz que Eliseu era um homem que conhecia a existência do mundo espiritual? Amém? Eliseu conhecia a existência do mundo espiritual? Ele sabia que existia um mundo espiritual que o cercava? Sabia. Tanto que o texto diz que ele fez uso disso. Agora, eu pergunto a você em nome de Jesus: você sabe que existe ao teu redor a existência de um mundo espiritual? Você tem percebido a existência na sua vida diária de que existe um mundo espiritual cercando? Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, a pregação da palavra vai nos desafiar a não olharmos para coisas que se veem, a não prestarmos atenção nas situações que nos cercam, mas que nós possamos olhar atentamente para aquilo que não se vê. Se nós olharmos para as situações que nos cercam, nós vamos ficar desesperados, angustiados, abatidos e perplexos. A vida natural nos leva a isso. Nós vivemos situações de perda quase que o tempo todo, situações de frustração com pessoas que nós amamos quase que o tempo todo. Isso parece ser inevitável. Lidar com pessoas significa muitas vezes enfrentar tribulação, enfrentar situações contrárias, enfrentar rejeição das pessoas que muitas vezes nós amamos. Eliseu era um homem de Deus, era um profeta. Só que naquele tempo apenas os homens escolhidos para trabalhos específicos do Senhor poderiam ter acesso ao mundo espiritual. Graças a Deus que isso muda no nosso tempo. A partir de Atos 2 já não existe apenas um profeta, mas nós somos um povo eleito por Deus para exercer o ministério profético. Amém? A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada a exercer o ministério profético. Você está aqui porque Deus quer abrir os teus olhos espirituais para que você veja que no trabalho que o Senhor quer que eu e você façamos, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho nessa noite. Você não passou um dia sequer, mesmo antes do seu nascimento, nem estará sozinho depois da sua partida dessa terra. Se de fato você confia em Jesus, a tua esperança está em Cristo, o Senhor nos garantiu que estaria conosco todos os dias. E isso para mim basta. Isso para mim basta. Isso deveria também bastar para você, amém, irmãos? Não existe nada mais tremendo do que ter em nossa vida a presença de Jesus. É glorioso ter a presença de Jesus? Agora nós fazemos sempre isso. Nós fazemos sempre isso. Nós estamos o tempo todo olhando para Jesus. Muitas vezes nós não estamos olhando para Jesus. Nós fixamos o nosso olhar, nós fixamos a nossa atenção não para as coisas que não se veem, mas para as coisas que se veem. E permitimos que essa situação de vergonha, que muitas vezes essas experiências bem humanas desse mundo,
nesse mundo tenebroso, o apóstolo Paulo está falando para a igreja, falou: olha, o mundo exterior está se corrompendo cada vez mais, ainda que o mundo exterior se corrompa. Isso no tempo de Paulo, a corrupção já estava num elevado nível na situação mundial. Hoje piorou e muito, só que ele não olhava para a situação do mundo, porque ele acreditava que o seu homem interior, o seu homem espiritual, era todos os dias renovado pela presença do Senhor. Meu amado, eu sei que você na sua vida diária você tem passado por lutas enormes. A Viviane é uma das pessoas que nós atendemos essa semana. Eu e minha mulher temos atendido muitas pessoas que têm passado por lutas interiores e lutas exteriores tremendas. Agora, nós não podemos permitir que a situação caótica do mundo comece a ganhar o nosso coração. É terrível. Porque quando nós permitimos que a situação caótica do mundo que nos cerca, essa situação de corrupção, nos tire a visão da presença de Jesus, nós vamos começar a fazer coisas que nós, numa situação equilibrada, não faríamos. Nós vamos começar a maltratar as pessoas que nós amamos, nosso cônjuge, nossos filhos. Nós vamos começar a desprezar aqueles que nos ajudam, que são uma bênção na nossa vida. Nosso patrão, aquele que nos ajuda a colocar pão sobre a nossa mesa, prover a nossa necessidade. Se nós entrarmos na onda do mundo, nós vamos começar a morder e devorar uns aos outros. E a primeira situação de canibalismo é a situação de devorar com as palavras. Tem gente que de fato não chega a comer o outro, não fisicamente, mas come com as palavras. Destrói o outro com as palavras que dizem. O que a palavra nos chama a atenção nessa noite, eu quero em nome de Jesus te chamar a atenção, quero te exortar com muito amor nessa noite. Você não foi chamado, eu não fui chamado para investir a minha vida naquilo que se vê. Nós somos chamados pelo Senhor para crermos que, apesar da situação que nos cerca, essa caoticidade do mundo que nós vivemos, essa caoticidade dos relacionamentos, essa coisa terrível de afronta contra a palavra do Senhor, porque nunca em todo tempo a palavra do Senhor e a vontade do Senhor não foi tão afrontada como está sendo nessa geração. Pessoas desrespeitam a autoridade, passam por cima da autoridade, não dão a mínima para a autoridade, não ligam mais para a autoridade. Eu sou do tempo que, se falasse que o cara era um pastor, ele chegasse numa venda e falasse: olha, eu queria comprar fiado na sua venda. O cara era perigoso da chave da porta na mão do pastor. Não pode ficar com a venda. Hoje eu tenho medo em algumas situações de dizer para as pessoas em algumas localidades que eu sou pastor, porque o que pode vir do outro lado é muito pior do que vinha algum tempo atrás. Estou dizendo isso só para que você perceba como a visão de autoridade tem sido maculada, destruída nos nossos tempos. Agora, se eu quero ser um profeta de Deus, se eu quero exercer o ministério profético de Deus, se eu quero que a palavra de Deus faça a diferença primeiro na minha vida, que a presença de Jesus, que a palavra viva é o Logos de Deus, faça a diferença na minha vida, eu preciso em primeiro lugar me submeter à autoridade do Senhor, amém? Deus não pode usar pessoas que não estejam submissas à autoridade dele. Deus não pode usar pessoas que não estejam submissas a lideranças na sua própria igreja. Não é possível que isso aconteça. Não existe essa de ministério abençoado, mas que não esteja prestando conta a alguém. Isso não existe. Eu conheço um profeta, o cara é uma bênção. Esse dia eu tive uma situação exatamente assim. Eu estava numa visita, minha esposa me fez lembrar disso. Não sei se a Marta lembra disso. Nós estávamos na casa de uma pessoa, se dizia missionária. A pessoa: não, eu sou missionário, eu sou missionário. Falou: maravilha, graças a Deus você é missionário. A primeira pergunta que eu fiz para ela: quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Para quem você presta conta? A resposta não veio até hoje. Um profeta, ele está submisso à autoridade. Ele se rende à autoridade instituída por Deus. Ele serve, ele tem um coração de servo. Esse dia não foi uma desgraça na história de Israel, não foi mais um dia de vergonha para a história de Israel, porque no meio de Israel havia um povo que havia um servo que tinha o coração de servo, e o nome desse homem era Eliseu. Eliseu fez a diferença na história de Israel, desse dia, desse relacionamento de guerra contra os sírios. Eliseu foi uma bênção para o povo de Israel. Você concorda que Eliseu foi um homem abençoador nessa situação?
Você concorda com isso? Você diria, Eliseu foi uma bênção? Você diria isso? Repita comigo, Eliseu foi uma bênção naquele dia. E hoje quem é chamado para ser bênção? E hoje quem é chamado para ser bênção? No dia de hoje, quem quer levantar? Deus quer levantar quem para ser uma bênção? A mim e a você. Meu irmão, entenda o que eu vou dizer a partir de agora. Eu não estou falando porque eu quero, mas é uma realidade, inclusive, do ser da igreja. Tem muita gente aqui que tem vontade de realmente agradar o coração de Deus. Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que todos que estão aqui me ouvindo essa noite, de fato, querem agradar a Deus no seu viver, não é isso? Só olha para mim e diga, eu quero fazer isso, pastor. Só diga, eu quero agradar a Deus com o meu viver. Eu quero que Deus olhe para mim e fique contente com a minha vida. Eu quero agradar o Senhor com o meu viver. Agora, duas situações de dois homens bem distintas esse texto. Há um rei que está querendo e propõe guerra e vai à caça do rei de Israel e só não consegue pegar o rei porque Eliseu é um homem de visão para o mundo espiritual. Ele não olha apenas para o que está acontecendo, mas aquilo não detém, ele olha para o mundo espiritual. Deus fala com Eliseu. E a coisa foi tão séria com o rei Ciro que até as palavras mais íntimas do rei, Deus revelava ao profeta Eliseu. Até as coisas de cunho íntimo que ele falava lá no seu quarto fechado, porque ele chegou a pensar que havia um traidor no meio do seu exército. Ele estava certamente doidinho para botar a mão nesse sujeito, mas ele não existia. Porque o que acontecia na vida do rei é que o Espírito do Senhor ouvia todos os seus planos, ele relatava a Eliseu, Eliseu contava para o rei de Israel, e quando ele armava a tocaia para pegar o rei de Israel, ele simplesmente não passava por aquele lugar. Ele fala, mas quem é o traidor? Fala, Senhor, não tem ninguém traindo o Senhor. O problema não está aqui, o problema está lá em Israel. Irmãos, Deus quer que eu e você sejamos um problema para o diabo. Deus quer que eu e você sejamos os profetas do Senhor. Deve ser um problema para Satanás. Porque Satanás é especialista em roubar, matar e destruir a vida de pessoas. Mas se a palavra de Deus for liberada com autoridade, o diabo não vai poder fazer coisa nenhuma contra essas pessoas, amém? Você crê que o diabo cessa a sua ação quando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é liberada por uma boca de um profeta que acredita que o Senhor vai cumprir a sua palavra? Alguém aqui já fez uma oração de proteção sobre a vida de uma pessoa que estava numa situação delicada e orou ao Senhor e falou, Senhor, leva essa pessoa em paz até o seu destino, guarde essa pessoa. Aliás, essa tem sido uma das orações que nós temos feito de contínuo, até mesmo no ambiente de culto, no ambiente de casa, na saída dos nossos filhos, quando encontramos os filhos dos nossos filhos, quando encontramos os irmãos, sempre temos orado aquilo que o Senhor Jesus orou por nós. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Senhor, não permita que o diabo venha exercer influência sobre a vida dele, venha cegar-lhe a visão, venha tirar-lhe o entendimento, porque é uma guerra declarada. Quando nós começamos a ter visão no mundo espiritual, uma guerra declarada está acontecendo. Nós começamos a ver a peleja acontecendo entre o exército do Senhor e os exércitos de Satanás, e eles querem realmente acabar conosco, como queriam acabar com Eliseu esse dia. E o texto nos fala que quando Eliseu está na cidade de Dotã, e o rei da Síria, sabendo disso, manda suas tropas para lá. Veja que absurdo, um único homem, veja que coisa medonha, um único homem com o seu discípulo, para poder levá-lo preso, é necessário uma guarnição inteira de carros e cavalos. O exército, parte do exército da Síria vai à caça de Eliseu. Eliseu está lá tranquilamente descansando no seu leito. O seu discípulo certamente levanta para fazer alguma coisa, preparar ao de jejum da manhã. E quando ele abre a porta do lugar onde ele está, ele olha para os montes e vê que aqueles montes estão cercados com o exército da Síria. E logo bate o desespero quando a situação está contrária. Fala para mim, eu não vou falar para ninguém. Quando a situação está contrária à tua vida, você não fica apavorado? Você já enfrentou uma situação contrária na sua vida e falou, bateu, como diz o Catarina, bateu o pavoro. Lá em Santa Catarina, quando o peão fala isso, você pode dizer que a coisa está para lá de ruim, está horrível, bateu o pavoro. Meu irmão, olha só para mim, não precisa falar com ninguém. Já bateu o pavoro na tua vida? Bateu o pavoro? E eu fiquei numa situação que eu pensei que eu ia morrer.
Já bateu no coração essa situação do eu me apavorei? E agora? Quando o moço, discípulo de Eliseu, viu a situação, o coração dele caiu em desespero e falou: e agora, meu Senhor? Chegou a nossa hora? Será que hoje é o dia da nossa morte? Muitas vezes eu e você passamos por situações semelhantes, e o nosso coração vai ficar nessa angústia, nesse desespero, vai ficar nessa situação apavorante, a não ser que o Senhor comece a fazer algo que só Deus pode fazer. E o Senhor quer fazer isso na sua vida hoje. Deus quer que você tenha visão do mundo espiritual. O Senhor te mandou aqui nessa noite porque o Senhor quer abrir os teus olhos espirituais. Chega de ficar sofrendo nas mãos de Satanás. Chega de ficar fugindo desse cabra. Em nome de Jesus, a partir de agora, não é mais o diabo que anda atrás de você e de mim, somos nós que vamos andar atrás dele. Agora, para isso acontecer, nós precisamos ter a visão do que está acontecendo no mundo espiritual. Chega de fugir com medo. Irmãos, nós temos que parar de ser opróbrio diante das nações. A palavra opróbrio quer dizer, nós temos que parar de ser a vergonha, e nós temos que começar a ser um modelo dos homens que dizem crer na presença de um Deus vivo. Chega de ser vergonha. Deus quer te levantar com poder e autoridade nessa noite. Para isso Ele precisa abrir os teus olhos espirituais. Ele precisa te dar a visão que Eliseu tinha, mas o seu moço não. Quando o moço chega para o profeta de Deus e fala: chegou a nossa hora, Senhor. Versículo 16, ele respondeu: não temas. Não precisa abrir, meu irmão, eu vou ler para você. Isaías 41. Versos de 11 a 13. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu ajudo você. Quem tem mão direita aqui? Mostra para mim, quem tem mão direita, por favor. Eu estou com a minha mão direita segurando o microfone. Segunda palavra do Senhor é nessa mão que Deus quer pegar agora. Mostra a sua mão direita para mim, por favor. Eu e você vamos fazer um exercício espiritual. Esquece quem está do teu lado, esquece, mas esquece mesmo. Deus quer que você faça esse exercício para que você comece a caminhar. Você precisa confiar no Senhor. Ninguém anda no mundo espiritual se não permitir-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Levante a tua mão direita, meu irmão, não tem medo não. Diz que uma das coisas que levava Israel a perder a batalha contra os adversários, quando Moisés orava pelo povo, é que ele segurava com as duas mãos o cajado no alto. Arão e Hur estavam com ele. Mas à medida que Moisés abaixava a mão, só a mão direita, irmão, é só um teste. Mantenha a mão direita no alto. À medida que Moisés cansava com o peso do cajado, Israel perdia a batalha. Mas quando ele conseguia levantar a mão para o alto, Israel ganhava a batalha. Isso quer dizer que a intercessão do povo de Deus jamais pode cessar. Está cansando o braço, meu irmão? Pode abaixar aqui. É só um exercício. Buscar o mundo espiritual significa exatamente isso. Causa desconforto, mexe com a gente, começa a mexer com as nossas entranhas, mexe com o nosso coração. É assim que Deus faz. Meu querido, a sensação de ser amassado por Deus não é algo muito agradável. Mas em Jeremias 18, quando Deus manda o profeta lá para a roda oleira, ele vê, ele mostra para aquele homem que os oleiros estão lá trabalhando na roda e fazendo vaso, e o vaso não está bom. E quando o vaso não está bom, ele vê que o vaso vai de novo para a chuva, vai de novo para o sol.
Eu e você não passamos de barro na mão do Senhor. Nós não somos mais do que um monte de barro. Mas quem dá forma a esse barro é o oleiro, é o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nesse lugar hoje. E o Senhor quer levantar muitos nessa noite para serem vasos de honra no meio do seu povo. Há vasos que vão glorificar o nome do Senhor. Vidas que Deus quer levantar nessa noite. As pessoas vão olhar para ela e vão dizer: que homem é esse? Que mulher é essa? Que jovem é esse? De onde é que saiu esse ser? Porque eu nunca vi coisa semelhante a isso. Eu nunca vi alguém que tivesse tamanha intimidade, comunhão e obediência à palavra e ao Espírito de Deus. Meu amado, não existe privilegiados para esse trabalho. O Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você. E se você está aqui nesse culto, é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. E o Senhor está te perguntando: aonde está a tua mão direita para que eu possa pegá-la? Aonde você tem colocado a sua destra para que eu possa encontrar a minha? A palavra do Senhor diz: eu te tomarei pela sua mão. Eu te tomarei pela sua mão. Fale comigo: é pela minha mão? Direita? Por que Deus não precisou buscar a mão direita de Eliseu? Por que o Senhor não precisou buscar a mão direita de Eliseu? Porque de fato a mão direita de Eliseu já estava o quê? Tem dias, irmão, na minha vida, me perdoe, Senhor, se eu estou sendo inapropriado nesse momento, mas tem dias que Deus busca a minha mão direita. E onde ela está? Ah, Jesus, hoje não. Espírito Santo, eu tenho um negócio tão importante para fazer hoje. Meu irmão, onde é que está a sua mão direita? Porque a mão direita de Eliseu, no texto bíblico, diz que já estava estendida. Quando o moço de Eliseu viu aquele exército, Eliseu não ficou nem um pouquinho preocupado com eles, porque não seria o exército sírio, da Síria, que diria a Eliseu o que ele tinha que fazer. Meu amado, não é o diabo que me diz o que eu tenho que fazer, não é Satanás que diz o que você tem que fazer. Quem diz o que você tem que fazer é a palavra e o Espírito Santo de Deus, amém? Mas para isso a tua mão direita deve estar estendida. Fale comigo: estendida. A mão de Eliseu estava estendida. O Senhor pôde pegar a mão de... Não tenha medo, disse ele. O Senhor falou: Eliseu, parada é minha. Parada é minha. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, é bom você ficar sabendo. Quando numa situação qualquer da nossa vida, e já vemos, eu e minha esposa cansamos de ver isso, nós mesmos cometemos alguns equívocos disso algumas vezes, tivemos que retroceder, voltar atrás, falar: Senhor, nos perdoe, porque nós tentamos resolver o negócio com as nossas mãos. Se numa situação de conflito, de crise, se numa situação de briga, de contenda, se numa situação de enfrentamento com alguém, você faz a tua justiça, você usa a tua mão para fazer justiça, em nome de Jesus. Deus te dá essa autoridade. Se você quer resolver o caso, Ele te dá autoridade. Ligou, está ligado, desligou, está desligado. Mas se você faz a justiça pelas suas mãos, Deus não pode entrar com a justiça dele. Se é sua justiça. Se você quer fazer a justiça com as suas mãos, acabou a justiça de Deus. Ele não vai fazer a justiça dele. Nesse dia Eliseu não entrou com a justiça própria. Ele sequer pleiteou isso, mas ele estava com a sua destra estendida para o Senhor no Espírito. Falou: Senhor, agora é o Senhor que vai guiar. Mas tem alguém aqui do meu lado que está sofrendo com essa situação. É o meu discípulo. Eu amo esse rapaz. Eu estou ensinando a ele os seus caminhos, eu estou ensinando a ele os seus princípios. Eu estou formando, Senhor, o caráter espiritual desse moço. Primeira coisa, Senhor, tira o medo dele. Tira o medo dele, Senhor. Eu nunca vi uma pessoa vencer uma situação na vida com medo ou inseguro, seja ela qual for. Se você entra inseguro numa peleja, se você entra inseguro numa batalha, você já perdeu a batalha. Você já perdeu a batalha.
Se nós entramos inseguros na batalha, nós já perdemos a batalha. É como se Eliseu dissesse para o Senhor, falar: Senhor, assim como eu estou agora com a minha destra estendida, minha mão direita estendida, e o Senhor está firme segurando a minha mão, eu quero que o Senhor faça isso. Primeiro, tira o medo dele, tira a insegurança dele. Agora o Senhor vai fazer algo por ele que o Senhor já fez comigo. O Senhor vai abrir a visão desse rapaz. Olha como a autoridade no mundo espiritual é séria. Senhor, abre-lhe a visão. Por favor, vamos para o texto. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: o que Eliseu disse para o Senhor? Senhor, vamos juntos. Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que peço que lhe abras os olhos para que Jesus foi muito claro quando ele disse: se você quer andar comigo, é comigo que você tem que andar. O mundo esquece. Tua vida pregressa, esquece. O que você fez antes de me conhecer, esquece. Porque eu, como Deus, sigo o exemplo do meu Pai. Pego o seu pecado e jogo no mar, no profundo mar, e me esqueço. Muitas vezes nós não conseguimos vitória porque a nossa destra está engolida e porque nós estamos analisando o pecado do passado. Tipo, queremos a fé verdadeira, mas estamos aqui alisando o desejo da nossa carne. Não tem como ser vencedor no mundo espiritual fazendo esse tipo de coisa. Isso é impossível. Se nós começamos a andar com Deus e queremos também fazer a nossa vontade, irmãos, isso nunca termina bem. Isso nunca acaba bem. Mas se nós queremos ser do Senhor, nós temos, em nome de Jesus, autoridade para pedir isso. Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver o mundo espiritual. Eu quero ver a presença do Senhor na minha vida. Ninguém consegue consolar ninguém se primeiro não for consolado. Nenhum doente consegue curar alguém se primeiro não for sarado. Ninguém pode ministrar aquilo que não recebeu. Ninguém dá o que não possui. Eliseu possuía visão do mundo espiritual. Por isso pediu ao Senhor: Senhor, uma coisa eu te peço, abra-lhe os olhos para que ele abra-lhe os olhos para que ele repita comigo: abre-lhe os olhos, abre-lhe os olhos para que ele veja. O que aconteceu a seguir? O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros em redor de Eliseu. Aonde Eliseu estava, havia uma tropa celeste. É o povo de Deus. O povo de Deus andando com Eliseu. É a rota de São Paulo andando com Eliseu. Vai encarar o meu? Porque aqui o negócio se resolve no fogo. E de fogo Deus entende. Entende, meu irmão? Deus entende de fogo, igreja? Amém. Só que esse fogo tem que fazer parte também da nossa vida. Nós queremos o fogo, nós queremos sentir o calor da presença do Senhor, mas a destra está. Ah, pastor, você já falou isso há algum tempo atrás. Meu filho, se você não estendeu sua destra como Eliseu fez, para que Deus te encontre, talvez eu tenha que contar esse tema mais uma vez, ou duas, ou três, até que nós entendamos que a nossa destra tem que também estar estendida, para que Deus possa nos tomar por ela e nos guiar. O Senhor quer guiar a sua vida, mas não encolhe a sua destra, estende a sua destra, porque a de Deus está estendida para a igreja. A destra do Senhor está sobre cada um de nós, está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. E os olhos daquele moço foram abertos, e ele viu que o batalhão de choque celestial estava ao redor de Eliseu, e a batalha ia começar, a guerra ia começar. Um homem, um discípulo contra um exército inteiro que se podia ver. Qual foi o resultado daquela batalha? Simples, a batalha não aconteceu. Não houve batalha naquele dia, não houve guerra, porque o Senhor não é o Deus que simplesmente quer vencer, mas o propósito de Deus não é estabelecer guerra nos relacionamentos, não é estabelecer guerra dentro do lar, dentro da fábrica, dentro da igreja. O propósito do coração de Deus é que nós possamos viver em paz. E até
Como é que nós damos as boas-vindas? Falamos para a pessoa que ela é bem-vinda? Guardei, por favor. Nós entendemos bem esse gesto? Esse é o gesto de boas? Amém? Treina com o teu irmão, fala para ele, fala, irmão, em nome de Jesus, nós somos bem-vindos aqui, tá? Estende a mão direita para ele falar, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lar. Estende a sua mão em direção ao irmão. Observe que quando a tua mão direita está estendida para o Senhor, Deus pode tocar a tua mão. Irmãos, é tremendo o que vai acontecer a partir de agora. Porque muitas vezes nós ouvimos a pregação desse texto e ficamos aí na batalha do Senhor contra o exército sírio. Mas o que vai acontecer a partir de agora é algo sobrenatural. É algo que só Jesus faria. É algo maravilhoso. Eu falei até agora para preparar o teu coração para esse momento. É algo que só Deus faz. Quando você estende a mão ao seu adversário, é tremendo quando nós podemos ter essa liberdade. Quando você sabe que a pessoa está encrespada com você, quando a pessoa está encrencada com você. Nós ouvimos ontem um testemunho de um... Ele tornou público agora, acho que posso tornar também, né? Posso, não? Ele falou que tinha uma pessoa que estava doidinho para puxar o tapete dele, deve ser alguém aí da área comercial. E ele falou, eu me pus em oração, eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu entrego essa pessoa na tua mão. Tua palavra diz que eu não posso odiar pessoas, eu não posso querer pagar o mal com o mal. Mas o Senhor me orienta que eu tenho que orar pelos meus adversários, eu tenho que abençoar e eu tenho que saudar. Não se passaram 8 dias. O Reinaldo disse que essa pessoa ligou para ele, ligou a primeira vez, quando ele viu o nome do cara no celular, ele falou, encrenca. Ele já sabia da história, ele fechou o flip do celular e falou, não, agora não. Aí a pouco o cara, de novo, quando ele abriu o telefone, mas e agora? Ele não deu para escapar, né? Não. Ele atendeu a pessoa, e a pessoa disse o seguinte para ele, falou, Reinaldo, eu quero que você me perdoe pelo que eu tenho falado de você. Por telefone, é como se ele estivesse estendendo a mão para o irmão e feito o quê? Guardei. Você me perdoa pelo que eu fiz? Irmãos, quando há liberação de perdão numa situação de crise, quando há liberação de perdão numa situação de contenda, nós estendemos a destra, porque é isso que Deus faz conosco. Quando nós vamos a Ele, Ele não nos despreza, mas a destra do Senhor está sobre a nossa vida. O interesse do Senhor não é destruir pessoas, mas é reconciliar pessoas, é aproximar os corações. Eu me lembro na minha própria vida ministerial, no tempo de Florianópolis, a Marli se lembra muito bem disso. Houve uma pessoa lá que nos criou um trabalho tremendo, mas tínhamos que tratar pastoralmente com aquela pessoa, e ficamos afastados por um tempo. E quando ela soube da mudança da nossa nomeação, ela nos telefonou. E essa pessoa falou, podemos nos encontrar, pastor? Eu falei, claro que podemos. Claro que podemos. Aonde você quer se encontrar comigo? Em tal lugar no centro da cidade, pode ser? Pode. Fomos para o apartamento de uma pessoa conhecida e ali nós conversamos. A pessoa deu todos os detalhes. Falou, pastor, eu quero que o senhor saia daqui, mas eu quero que o senhor saia em paz. E eu quero permanecer em paz nesse lugar. Eu me lembro que a última coisa que ele fez naquele encontro foi isso aqui. Olhou para mim e disse, Deus o abençoe, que o Senhor vai contigo. E eu pude olhar para aquele homem e dizer que o Senhor fique com você e que o Senhor te abençoe. Por causa desse aperto de mão e daquele abraço dentro daquele dia, uma amizade que havia sido rompida durante algum tempo, ela pôde ser restabelecida. E hoje nós temos a liberdade de ligar um para o outro quando temos necessidade nas nossas cidades. Eu já atendi naquele Londrina e ele já me atendeu em Florianópolis, porque Deus é o Deus do conserto, não é o Deus da destruição. Quem sabe você tenha rompido com pessoas no passado, e se você estender a sua destra para o Senhor, Deus pode restaurar seus relacionamentos no passado. Não quer dizer que você tem que voltar a viver com a pessoa. Não estou dizendo que você vai ter que estar debaixo do mesmo teto, não é nada disso, mas você vai poder ficar com o seu coração em paz. Foi tremendo o que o Senhor fez através da vida de Eliseu nesse momento, porque depois que ele ora e fala, Senhor, se tem alguém que tem que perder a visão, não somos nós temos a visão do teu reino, nós temos a visão da tua palavra, quem vai perder a visão não é eles.
E quase que dá para ver a cena. O moço de Eliseu, 2 homens conduzindo uma tropa. Deve ter sido no mínimo hilário. Os homens foram lá para prender o profeta de Deus, seu discípulo que estava lá. Ele falou: vai, me ajuda aí, pega no cabreiro, pega aí na sede do cavalo, vamos levar esse povo lá até onde eles querem ir. Eles querem encontrar o rei de Israel, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que o rei de Israel não estava ali, estava em Samaria. E eles foram conduzindo aqueles homens até a presença do rei de Israel. E quando o rei vê aquela tropa que ia prender Eliseu se aproximando, talvez ele tenha se enchido de brilho de homem de guerra, homem valente. Olha como eu sou valente, olha como eu sou valente, olha como eu sou valente. E ele, ainda bem que ele tinha algum temor de Deus, né? Meu pai falando para Eliseu: é para matar, ferir não usei, é para matar, é para matar. Deus não tem prazer nenhum na morte ruim, mas Deus vê com alegria a morte dos seus justos. Porque Deus, muito mais do que nós, quer tirar-nos desse ambiente de batalha, para que nós possamos começar a desfrutar da sua paz celestial, que estará conosco para todo sempre. O que Jesus tem preparado para nós é muito melhor do que nós estamos vendo aqui. Mas para chegarmos lá, nós temos que vencer as batalhas aqui na terra. Nós temos que vencer as nossas empreitadas do dia a dia. Nós temos que glorificar o nome do Senhor no nosso testemunho. E Eliseu falou para o rei, falou: você não vai ferir ninguém, a não ser que seja prisioneiro teu, ganhe pela sua lança e pela sua flecha. Esses aqui você não vai ferir não. Dê a eles pão e água. Nós podemos perceber que houve uma comoção dentro do coração do rei de Israel, que ele manda preparar um banquete para aqueles soldados. Nenhum homem morreu aquele dia, nenhum soldado tocou, ninguém perdeu a vida, pelo contrário, a vida foi restituída naquele encontro com aquele rei, aonde Jesus está no ambiente de morte, aonde Jesus está no ambiente de vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Se eu fosse um soldado sírio, eu ficaria imensamente agradecido àquele profeta, imensamente agradecido àquele homem de Deus chamado Eliseu, porque a minha vida havia sido poupada. E não apenas a vida foi poupada, mas no ambiente adversário, no ambiente contrário, foram tratados com honra, com dignidade, com decência, foram tratados com respeito, como alguém que se fora da sua própria casa. O rei preparou um banquete. Quando o Senhor pastoreia as nossas almas, diz o Salmo 23, uma das coisas que Deus faz, e só Deus pode fazer isso, eu não consigo fazer isso, só pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele prepara uma mesa perante os meus adversários. Há uma tradição no Oriente Antigo, que quando um irmão ofendido, ele quer reatar com o vizinho que falou alguma coisa, comentou algo, fez algum negócio escuso, passou a perna nele, e ele quer fazer as pazes com esse vizinho, a tradição diz que o vizinho ofendido chama o ofensor sem ele saber de nada, prepara o ambiente do banquete, como se fora para alguém muito querido e muito amado, prepara toda a mesa, sua família se empenha nisso, gastam tempo, recursos, se dedicam. Quando está tudo preparado, o ofensor vai lá e chama aquele que o ofendeu, fala: vem cá que eu gostaria de conversar com você hoje, sem ele saber de nada. Quando ele entra no ambiente da casa, ele vê que é um banquete esperando por ele. Irmãos, eu cheguei uma vez, e graças a Deus que isso acontece conosco, especialmente quando nós saímos da nossa nação. Houve uma oportunidade, quando estávamos visitando os Estados Unidos, já tínhamos passado por muitas igrejas, já estamos lá quase 17 dias viajando, cada dia pregando em cidades diferentes, testemunhando em cidades diferentes. Nós fomos num lugarzinho, numa capelinha, bem no interior americano, já lá no sul dos Estados Unidos, perto da Flórida. Capela Wesley era o nome desse lugar, uma capela rural. Irmãos, a menos de 2 horas nós tínhamos saído de uma igreja que testemunhava, e cada local que a gente ia nós éramos tratados com honra e muita dignidade, e sempre aquele povo serviu a melhor comida. Não havia passado mais de 3 horas que nós havíamos almoçado. Quando chegamos na última igreja que estaríamos, na Capela Wesley, aquele povo de roça, povo interiorano, nós chegamos e testemunhamos e nós pregamos a palavra. Eu não me esqueço da visão até hoje. Eles nos tomaram pela mão, eles falaram: por favor, nos acompanhe, nos acompanhe. Efusivos, alegres, estavam
discípulos acabados de comer há pouco tempo atrás. Nos levaram para o fundo da igreja. E para nossa surpresa, havia uma enorme uma mesa, mas imagina uma mesa grande, com tudo que havia de melhor que a roça pode produzir. Leitão que eu amo, ovelha, tinha de tudo que você podia imaginar estar naquela mesa. E os nossos anfitriões olharam assim, sorridentes. Eu nunca me esqueço da frase daquele irmão: tudo isso é para vocês. Nós olhamos a equipe, nós estávamos em 8 pessoas. Nós olhamos um para o outro e começamos a dar risada. Nós perguntamos: tem certeza que tudo isso é para nós? Tudo de vocês pode começar a comer. Quando você entende o que é a honra, o que é a visão do reino espiritual, e começa a viver a honra na tua vida e põe Deus em primeiro lugar, tudo que é teu passa pelas mãos de Deus, e o que passa pelas mãos de Deus prospera.